Volume 1. Capítulo 10. Seu ponto de apoio estava instável. A areia continuava a ondular. Ao seu lado, o Ruba que puxava a carroça havia colapsado por causa do peso. Sov desesperadamente esporeou o Ruba que ele cavalgava enquanto esticava a mão na direção da sela do outro. Seus dedos roçaram nela, mas esse foi o mais longe que eles chegaram. Seguindo um som estranho, o chão embaixo dos seus pés começou a entrar em colapso. Junto com a carroça, Sov estava sendo engolido pela areia. A areia estava em queda livre. Antes que ele pudesse perceber, Sov já havia sido jogado de cima de seu Ruba. Ele sentiu como se várias mãos estivessem agarrando suas pernas e o estivessem arrastando para as profundezas do inferno. Alguma coisa o estava esperando lá embaixo? Apenas imaginar isso fez um calafrio percorrer sua espinha. Uma nuvem de areia bloqueou sua visão. Para evitar acabar a engolindo, Sov freneticamente moveu seus braços para puxar o pano ao redor de seu pescoço até seu nariz. Após sabe-se lá quantas orações ao Deus da Terra, Karan, a areia finalmente parou de se mover. Apesar de estar enterrado até o peito na areia, ele conseguiu liberar seu braço direito com dificuldade. Mas apenas esse pouco não iria libertá-lo da areia. Se debater para sair simplesmente o fez afundar ainda mais. Agora que a nuvem de areia havia se acalmado, a carroça imediatamente ficou visível. Ela havia sido engolida pela metade no tumulto de mais cedo, mas a porção da bagagem coberta pelo toldo ainda estava intacta. Quanto à parte da frente da carroça, o Ruba preso a ela estava dando o seu máximo para rastejar para fora da areia. Quanto ao seu outro Ruba, ele estava andando inquieto ao lado dele. Um suspiro aliviado escapou de sua boca. Olhando ao redor para avaliar a situação, ele encontrou uma parede de areia ao seu redor, mas quando olhou para cima, ele se deparou com um céu azul. Sov estava no fundo de um pilão feito de areia. Como ele poderia sair dali? Ou seria melhor esperar até alguém perceber e vir resgatá-lo? Enquanto pensava nisso, o Ruba da carroça colocou uma pata dianteira em cima da areia. Sov reagiu imediatamente, agarrando a roda assim que o Ruba rastejou para fora da areia. O Ruba puxou a carroça e o corpo de Sov começou a também deixar a areia. Ele, de alguma forma, conseguiu sair até a altura dos joelhos. Mas foi então que a carroça parou de se mover. O que está acontecendo? Olhando para cima, ele descobriu que o Ruba estava de joelhos, com sangue escorrendo de seu pescoço. Um fraco gemido alcançou seus ouvidos. O que raios acabou de acontecer? Sov simplesmente assistiu em transe enquanto a vida do Ruba se extinguia. Asterisco. Fazia pouco tempo que o novo rei de Yuksai havia sido coroado. Com o apoio do primeiro-ministro Telke, a nação que estava à beira de uma guerra civil foi dominada num piscar de olhos pelo novo rei. Mesmo levando em conta o grande número daqueles insatisfeitos com a sua aparição repentina e daqueles que questionaram suas origens. Logo após ascender ao trono, o rei Huron começou a reformar as forças armadas. Ele deu prioridade àqueles com habilidades reais. Aqueles que se recusaram a obedecer foram forçadamente substituídos. Dessa forma, ele espalhou sua influência em cada canto das tropas e com esse exército o apoiando, ele abafou as vozes daqueles que eram contra ele. Sua subida ao poder foi tão impressionante que havia até piadas sobre ele ser a segunda vinda do rei fundador Tenug. No período de cerca de um ano, ele resolveu o problema dos outros candidatos à sucessão e no fim desse ano, quando Yuksai havia novamente obtido um rei forte e finalmente parecia haver algum futuro mais uma vez, um mensageiro do vizinho Dois Gibro chegou. Aquela nação, Dois Gibro, havia uma vez tido fortes laços comerciais com Yuksai, mas assim que Yuksai começou a declinar, o mesmo aconteceu com o comércio entre eles. O mensageiro trouxe com ele uma carta da rainha. Ela parabenizou o novo rei e sua ascendência e expressou seus desejos de retomar o comércio entre eles. Para discutir os detalhes, ela desejava se encontrar com ele pessoalmente. Embora fosse indelicado pedir para que ele viesse, como mulher, uma longa jornada seria ruim para o seu corpo e dessa forma ela desejava fortemente que ele viesse a Dois Gibro. Assim dizia a carta. Sua nação produzia tantas pedras da lua que seu brilho rivalizava com o do céu noturno e era um grande país que governava metade das planícies centrais. Não havia razão para adiar a diplomacia com eles. Porém, como um país recém-renascido, não seria bom se o rei de Yuksai ficasse ausente. Assim, o primeiro-ministro Telke insistiu que ele mesmo iria. Ele foi parado pelo rei Huron entretanto e no fim, Huron foi quem partiu para Dois Gibro. Nesse momento, sua tropa estava no meio dessa jornada. Raro para essa época do ano, eles não encontraram nenhuma tempestade de areia e avançaram rapidamente. Provavelmente eles chegariam às fronteiras com um dia de antecedência.
Considerando que essa seria a primeira vez de Sov em outra nação, ele estava se preparando para qualquer coisa. Quando eles inicialmente passaram pelas fronteiras de Dois Gibro, eles descobriram que ali era um deserto igual a Yuxai. À medida que continuavam a avançar, enquanto eles pensavam sobre as áreas rochosas que eles estavam começando a avistar, as pedras foram ficando cada vez maiores, e ao meio-dia, os enormes pedregulhos já eram grandes o suficiente para que eles tivessem de erguer seus pescoços para olhá-los. Por outro lado, debaixo de seus pés ainda era um deserto e Sov se perguntou qual era o misterioso motivo desses pedregulhos não afundarem com o tempo. Foi exatamente quando eles estavam passando entre alguns desses megalitos que uma coisa anormal ocorreu. Embora não houvesse vento, a areia começou a se mover. O som do vento passando por entre esses pedregulhos soava como os gritos de um condenado, alguém disse. Inquietação se espalhou entre os soldados e a ordem começou a entrar em colapso. Uma das carroças no fim da fila estava se movendo de forma particularmente lenta e quando Sov se deu conta, ele já havia começado a correr. E então, Sov foi engolido pela areia. Asterisco. Sangue fluiu interminavelmente do pescoço do Ruba e tingiu a areia de vermelho. Até mesmo se esquecendo de tirar as pernas da areia, Sov, que estava focado no Ruba, repentinamente percebeu uma contorção na areia próximo dele e desembainhou sua espada em preparação. Um desagradável rangido ecoou, seguindo por uma cavidade aparecendo na areia. Sov engoliu em seco. Do buraco surgiu um inseto enorme. Da sua cabeça, 2 grandes chifres se dividiam e do lado de dentro deles se projetavam vários espinhos afiados. Ser pego entre eles seria o mesmo que a morte. Com sua espada ainda brandida, Sov tentou remover seus pés da areia, logo antes do inseto mover sua atenção da carroça para ele. Ele sentiu suor frio escorrer por suas costas. De repente. Garari. Um barulho agradável soou atrás dele e um vapor quente fluiu pelo ar. Com sua espada ainda apontada para o inseto, Sov virou a cabeça para olhar e seus olhos se arregalaram. Ele estava sonhando acordado por causa do medo? Ou isso era algum tipo de fantasma ou miragem? De qualquer forma, era impossível que isso fosse real. Porque a cena diante dele era ainda mais inacreditável do que o inseto enorme, era a repentina aparição de uma mulher nua. O que diabos é isso? E finalmente a ilusão foi completada com alucinações auditivas. Como se eu soubesse, sobrescrito uma. Embora ele soubesse que isso era um fantasma, ele se viu respondendo devido ao quão real a voz da mulher parecia. Ele parece com um inseto sobrescrito 2, ei. Sim, mas o tamanho é ridículo. Você está sendo atacado? Parece que eu estou sendo atacado. Não seria melhor se você fugisse? Eu não posso. Eu estou protegendo a carroça. São os presentes que nós meticulosamente juntamos para 2 Gibro. Nós não podemos perdê-los. Você acha que pode vencer? Como se eu soubesse, sobrescrito 3 ele respondeu grosseiramente às perguntas um tanto despreocupadas da mulher. Agora não era hora de ficar respondendo às perguntas idiotas de uma alucinação. O inseto moveu suas 6 pernas multiarticuladas para se aproximar. A mulher atrás dele murmurou, oh voa, isso é grotesco. Pouco a pouco, o inseto continuou a diminuir a distância entre eles, antes de parar. Ou assim ele pensou, quando o inseto repentinamente fechou a distância restante com um pulo e o atacou. Uva-alha! Guiá! Sov gritou e o grito da ilusão se sobrepôs ao dele. Enquanto gritava, ele balançou sua espada de baixo para cima. Porém, foi um momento cedo demais. A espada apenas cortou uma de suas pernas e ela pousou logo diante dele. Não ou! Gritou mais uma vez a fantasma atrás dele. Alguma coisa passou voando próximo à sua orelha. Era uma bola feita de panos vividamente coloridos. A bola de panos atingiu o inseto de frente e de dentro dela algum tipo de pó flutuou para fora. E embora ele não soubesse o porquê, quando o pó se espalhou, o inseto soltou um grito angustiado de todo o seu corpo, como se ele estivesse prestes a morrer. Ah, agora! Vamos, agora! Acabe com ele! Voltando aos seus sentidos, Sov estocou sua espada nas costas dele. Após passar por uma dura carapaça, ele pôde sentir a carne macia na ponta da sua espada. O inseto começou a recuar. Sov tentou retirar sua espada, mas ele foi muito lento e o cabo escapou de suas mãos. Ah! O que diabos você está fazendo? A ilusão repreendeu. Sentindo uma estranha espécie de injustiça com essa situação, ele deu um passo à frente para tentar recuperar sua espada.
Foi nesse momento que da borda do enorme buraco em que ele estava, um pano azul ondulou no ar, como se alguém tivesse pulado ali dentro. Pousando do lado de dentro e escorregando pela areia até a base, o recém-chegado correu enquanto desembainhava sua espada e cortava um inseto por trás. Rei! Junto com um grito, soldado após soldado desceu dentro do buraco. Quando cerca de 10 deles já haviam entrado, o comandante na borda parou o resto dos soldados. Quanto àqueles ali dentro, eles já haviam apunhalado o inseto quase morto e ele finalmente morreu. O homem de azul que havia sido o primeiro a pular virou seu olhar na direção de Sov. Sov engoliu em seco audivelmente. Diante do olhar afiado do homem, Sov não conseguiu se manter calmo. O homem removeu o manto azul marinho que adornava suas costas e se aproximou. Mas ele passou por Sov e continuou andando atrás dele. Já faz algum tempo. Uma bela vestimenta como sempre, mas infelizmente isso é ruim para os soldados que acabaram de sair de uma luta. Já faz algum tempo. Entretanto, não é como se eu estivesse nua porque eu queria estar. Quando Sov se virou, ele descobriu que o homem de azul, o rei Huron, havia colocado seu manto ao redor da ilusão. Ou melhor, na mulher que ele havia confundido com uma ilusão. Obrigada. A mulher fez uma leve reverência. Não, eu é que devia estar te agradecendo. Parece que você me ajudou de novo. Rei, HM, é essa mulher. Quer dizer, quem poderia ser essa pessoa? O rei sorriu maliciosamente com a pergunta de Sov antes de responder. Uma deusa. No momento que essas palavras deixaram sua boca, o sorriso da mulher apresentada como deusa pareceu infinitamente perturbado. Eu sei que Telka te chamou de mística ou algo do tipo, mas você não acha que és digna do título de deusa? Geis, faça o que quiser. Ha ha ha. A deusa riu em cansada resignação, mas repentinamente seu sorriso rígido se transformou num olhar de surpresa. Atrás de você! Após a deusa gritar, seus braços dispararam para debaixo do manto do rei e ela pegou 2 panos coloridos como o que ela havia jogado antes. Colocando um pano em sua boca, ela forçadamente o rasgou com seus caninos antes de jogá-los em Sov. Sov inclinou seu pescoço para evitá-lo e se virou com sua espada pronta. Como ele imaginou, havia outro inseto ali. Ele estava prestes a rasgar o toldo da carroça com seus 2 longos chifres quando a bola de pano atingiu sua lateral. No mesmo momento em que um pouco de pó negro se espalhou de dentro dela. Jixi! O inseto balançou seu corpo inteiro. Seguindo a primeira bola, a deusa jogou mais uma. Soldados balançaram suas espadas na direção do inseto que estava começando a cavar. À medida que suas pernas voavam e 2 espadas perfuraram sua barriga, o inseto parou de cavar. Se contorcendo com suas pernas restantes, um líquido verde fluiu de dentro do inseto e seus movimentos pararam. TSK, quantos desses malditos insetos há aqui? O rei estalou a língua de irritação. Tem uma coisa que eu gostaria de perguntar, por acaso o mapa do mensageiro de 2 Gibro já chegou? O quê? Virando-se de volta para a deusa, as sobrancelhas do rei se ergueram. Sua atitude era um pouco rude para alguém se dirigindo a uma pessoa apresentada como deusa. A rainha Ática de 2 Gibro deliberadamente convidou vocês aqui por causa dos insetos perigosos. E assim, o mensageiro de 2 Gibro veio e em troca do resgate do príncipe deles preso em uma torre, eles aparentemente entregaram um mapa com a passagem segura para Telka. O rei deixou escapar uma risada curta. Você é onisciente, deusa? Não realmente. Veja só, eu encontrei com um dos caras que iria entregar o mapa um dia desses. Seu Ruba foi morto, então ele não podia concluir seu trabalho, mas ele disse que havia outros 4 como ele. Não parece que eles já chegaram entretanto, ela murmurou. O vento está calmo, você vê? É por causa disso que nós estamos adiantado. A deusa colocou uma mão na testa e abaixou a cabeça. Parecendo pensar sobre alguma coisa, ela nem mesmo percebeu o manto escorregando gentilmente de seu ombro direito. Sua mão direita parecia estar segurando seu peito e assim mais nada seria exposto, mas Sov estava suando frio. Após um tempo, ela finalmente levantou a cabeça e olhou diretamente para o rei. Você tem um mapa? Bem, sim, eu tenho. O rei assentiu como se isso fosse natural. Bem, eu consegui esse mapa aqui, você vê. A deusa se inclinou e esticou a mão para algum lugar invisível além da moldura. De uma misteriosa roupa clara, ela tirou um pequeno papel dobrado e o balançou provocativamente. Não parece que você vai me dá-lo de graça, Você disse que isso lhe daria má sorte, certo?
A deusa sorriu com as palavras do rei. Vai ser fácil. Se quando você acabar, o príncipe Noki ainda estiver preso dentro da torre, eu quero que você o ajude. O que nisso é fácil? Murmurou o rei em espanto. Sov era da exata mesma opinião. Um grande suspiro escapou do rei. Mas eu suponho que eu não possa escapar de uma crise sem algum sacrifício. Eu aceito essas suas condições. Já que ela acha que eu fui comido por esses insetos, eu duvido que a rainha Akka estará me esperando. A deusa sorriu em resposta. Obrigada pelos negócios como sempre. Ela era uma deusa que parecia estar longe da divindade. Após o rei aceitar o mapa dela, ele o abriu antes de franzir o senho. O nome desse inseto é Arigigoki. Se alegrem. Aparentemente, cada ninho tem apenas 3 ou 4 deles. Sov e os outros soldados agitadamente formaram um anel ao redor dele. Ainda devia haver mais 1 ou 2 vivos. Talvez eles estivessem espreitando por perto. Se nós não matarmos os insetos, não parece que nós conseguiremos recuperar a carga, não é? Sov olhou para a areia procurando pelo menor dos movimentos. Os soldados ali embaixo com ele, assim como os soldados em cima na borda, prenderam suas respirações e examinaram os arredores com seus olhares. Por causa do vento soprando, a areia caía da parede lateral. Quem quebrou o silêncio foi a deusa. Ei, o que tem dentro da carroça? Vinho e pólvora. A resposta do rei soou um pouco desapontada. Como se perguntasse, qual é a importância da carga? Aquele inseto, quero dizer, o Arigigoki, você sabe de que tipo de coisa ele gosta? O rei franziu o senho. E Sov encheu seus pulmões de ar quando entendeu. O objetivo do Arigigoki é a carga? Apesar de um Ruba sangrando estar ali, o Arigigoki havia ido atrás da carroça. Sov correu até a carroça e espiou dentro dela. Drip drip. Alguma coisa estava vazando. Rei. É o vinho. Parece que o Arigigoki foi atraído pelo vinho. Os soldados próximos à carroça recuaram em choque. E para onde eles estavam olhando, a areia repentinamente formou uma depressão. Está aqui. Sov mirou no chão onde ele suspeitava que a criatura estava se escondendo. Ele sentiu a ponta de sua espada cortando alguma coisa, mas foi muito superficialmente. Minhas sinceras desculpas. Ele escapou. Abaixando o cabo de sua espada, Sov voltou ao anel e sentiu a mão de seu rei sobre seu ombro. O pano ao redor de sua mão e dedos estava sujo de areia e Sov ficou orgulhoso do motivo. Usar vinho para atraí-lo? Mas seria uma grande vergonha deixar nossa carga sofrer mais algum tipo de dano? O vinho estava sendo carregado em barris. Da quantidade que havia vazado, o dano não parecia ter sido muito grande. Mas no tempo que eles gastariam para movê-los, o Arigigoki poderia aparecer de debaixo da carroça de novo. Então eu vou te dar um pouco. Eu falo de vinho. Sov ouviu um pequeno murmúrio. Quando ele olhou para a deusa da qual ele se originou, com 2 lisos cilindros em sua mão, ela esticou os braços para fora do retângulo. Essas são minhas últimas 2, mas pegue-as. Que expressão trágica ela tinha. Embora isso seja apenas vinho. O próprio Sov foi surpreendido pela atitude dela, mas talvez vinho fosse simplesmente muito importante para os deuses. O rei começou a deixar o círculo. O que você quer em troca? Apenas que a promessa de antes seja cumprida. Após receber os cilindros da deusa, ele se virou e gritou. Abaixem as tábuas. Seguindo isso, um por um, ele olhou para as faces dos soldados ali embaixo com ele. Construam um anel com as tábuas. Nós vamos derramar vinho no meio. Ouçam, esperem pelo momento em que ele deixar a areia. Os soldados em cima começaram a abaixar as tábuas com cordas. O rei mais uma vez se virou para a deusa. Nós vamos exterminar o inseto agora. Acho que será melhor você partir primeiro, deusa. Colocando sua mão na moldura retangular que abrigava a deusa, o rei puxou seu braço da direita para a esquerda. Os olhos de Sov se arregalaram em choque. Embora apenas um momento atrás a deusa estivesse ali debaixo do manto, ela agora havia desaparecido. Não foi simplesmente a deusa. Até a moldura que ele agarrou agora não estava em nenhum lugar à vista. Era como se a deusa nunca tivesse estado ali para começar. Volume 1. Capítulo 11. Mofar. Nesse ritmo ele definitivamente iria mofar. Olhando para o manto azul pendurado no varal, a expressão de Izumi se curvou enquanto ela franzia o senho.
O manto dado a ela pelo homem perdido no deserto, em outras palavras, pelo rei Huron, era mais grosso do que o esperado. Mas o deserto era quente durante o dia e congelante durante a noite. Talvez algo como isso fosse de se esperar. De qualquer forma, o manto era certamente grosso. Se fosse apenas isso, então Izumi não estaria preocupada. Ele era decorado por bordados da mesma cor que o tecido e o trabalho era claramente mais fino do que qualquer coisa que ela já havia visto. Isso era tão óbvio que a primeira coisa que ela pensou foi: ele parece caro. Até agora ela havia recebido 2 garrafas do mais fino licor, 3 bolas de bolsas de anero e então até um mapa, assim com certeza não era grande coisa receber um manto que era apenas um pouco chique. Izumi não pensava assim. O manto era simplesmente muito exuberante. Talvez ela fosse encontrar uma pessoa pobre a seguir. Vendê-lo poderia provavelmente arrecadar uma fortuna. Mas ele ainda era tecnicamente o manto do rei de Yukusai. Talvez vendê-lo fosse atrair a atenção indesejada. E assim ela concluiu que ainda era melhor simplesmente devolvê-lo. Porém, isso não era o mesmo que querer reencontrá-lo. A razão pela qual ela não se importava com pessoas à venda nua era porque ela tinha certeza de que jamais as encontraria de novo. Agora que ela sabia que isso não era certeza, ela começou a se importar um pouco mais com sua aparência. Izumi olhou para a sacola de vinil no canto. Seu recém-comprado roupão de banho estava ali dentro. Dessa vez ela estaria preparada independentemente de quando sua janela se conectasse a um mundo estranho. Talvez ela seria capaz de relaxar dessa vez. O que levava ao atual problema. Enquanto seguramente secava o manto a alguma distância, ela batia a cabeça pensando em como conseguiria devolvê-lo ao rei Huron. O ar quente continuou a deixar o secador. De repente, o grito de fogo se sobrepôs ao som da máquina. O grito veio desse mundo ou do misterioso mundo além da sua janela? A forma mais rápida de determinar isso era simplesmente abrir a janela. Desligando o secador, ela passou por baixo do manto pendurado no varal e então abriu a janela. E ela estava conectada ao interior de alguma casa que ela não conhecia. Paredes ocre sujas. Uma cozinha aparentemente esculpida em pedras. Móveis aconchegantes feitos de madeira e finalmente 2 pessoas em roupas brancas. Os 2 ainda não haviam percebido a presença de Izumi e estavam olhando para fora pela janela de madeira aberta. Do lado de fora da janela, do outro lado de uma abertura de cerca de 1 metro, estava a janela de uma casa numa posição diagonal da deles. Izumi os examinou com atenção. Seus braços nus eram de cor castanha e isso trouxe à sua mente as pessoas do deserto. Mas suas roupas eram completamente diferentes. As roupas brancas que pareciam com um antigo kantoui sobrescrito uma ou com uma túnica, estavam amarradas com um cinto que brilhava como seda. As túnicas dos 2 passavam da altura da bunda enquanto uma tinha uma longa saia que chegava até os tornozelos, a outra tinha uma saia curta que chegava apenas até abaixo dos joelhos. Das silhuetas, Izumi podia dizer que a túnica na altura dos joelhos era usada por um homem, enquanto a na altura dos tornozelos era de uma mulher. O que nós devemos fazer, Kyozui-san? Ainda pode haver crianças deixadas para trás. Ah, por que ninguém está indo salvá-las? Eu deveria trazer água? É inútil. Com habilidades motoras como as suas, só haveria uma pessoa a mais para salvar. Os soldados vão chegar aqui logo. Bem, isso pode ser verdade, mas ainda. O homem olhou para a face da mulher ao seu lado. Pelo que Izumi pôde ver, ele tinha olhos que pareciam amigáveis e que se inclinavam para fora, mas o que era particularmente impressionante eram os seus brilhantes brincos vermelhos. Quando Kyozui, a mulher, olhou de volta para ele, ela percebeu Izumi. Seus olhos se arregalaram tanto que eles corriam o risco de cair de sua cabeça. É HH? É HH. Ela apontou para Izumi enquanto visivelmente se esforçava para formar palavras. Por causa disso, o homem também percebeu Izumi. Olá. Você pode não acreditar em mim, mas eu não sou uma pessoa suspeita. De qualquer forma, vocês estão com algum tipo de problema? Primeiro era preciso cumprimentá-los. Oh, bem, obrigado por se apresentar. Disse o homem enquanto se curvava. Essa foi uma resposta padrão, mas parecia para Izumi que ele estava simplesmente atordoado por causa do choque. Após erguer a cabeça, o homem correu até Izumi. A verdade é que nós estamos com um problema terrível, senhora feiticeira. Izumi não comentou. Sua experiência sugeria que corrigi-lo era inútil. A casa do outro lado desse beco está pegando fogo, mas ainda pode haver crianças pequenas lá dentro.
Por favor, empreste-nos sua ajuda. Izumi estava com um problema. A reação do homem foi tão intensa que ele poderia começar a se prostrar a qualquer momento. Ela se virou para checar seu banheiro. A única coisa que parecia ter alguma utilidade era o manto balançando diante dos seus olhos. Izumi o agarrou. O prendedor de roupas caiu no chão. Ela girou o registro do seu chuveiro e segurou o manto embaixo da água. Talvez você possa se cobrir com isso e salvá-las você mesmo. Não tente o impossível entretanto. Izumi conteve as palavras, porque você parece um tanto lento, em sua garganta. Oi, que confiável. Se isso é uma roupa da senhora feiticeira, então com certeza não haverá nenhum problema. Isso é apenas uma roupa chique normal entretanto. Izumi não pôde evitar se sentir incrivelmente nervosa. Querido, espere um pouco. Kyozui tentou parar o homem, mas ele já havia vestido o manto e estava prestes a pular pela janela. Ele tentou dar um pulo galante por ela, mas sua perna erguida ficou enrolada no manto e ao invés disso ele caiu pela janela. Izumi conseguiu ouvir o barulho surdo do impacto. Eu disse que isso era impossível para você! Gritou Kyozui enquanto se inclinava sobre a janela. Foi nesse momento que Izumi reparou num brilhante cabelo vermelho esvoaçante atrás dela. Eu vou pegar essa roupa emprestada. Uma voz chegou em seus ouvidos. Ela era calma e baixa, mas inconfundivelmente de uma mulher. De quem exatamente, Izumi não conseguiu ver, mas aparentemente alguém havia arrancado o manto do homem. Enquanto o homem se debatia do lado de fora, Izumi acidentalmente viu a cabeça coberta pelo brilhante cabelo vermelho de alguém do outro lado da janela. Agora completamente enrolada no tecido, a mulher se levantou do lado de fora. O chamejante cabelo vermelho que alcançava seu quadril estava preso num rabo de cavalo alto. Sua pele branca estava bronzeada com uma leve cor de oliva, enquanto suas afiadas sobrancelhas, nariz reto e olhos azuis claros pintavam a imagem de uma mulher obstinada. Os ditos olhos atualmente estavam virados na direção de Izumi. No momento em que a viu, a mulher pareceu surpresa por um instante, mas imediatamente recuperou sua compostura. Envolta no manto de Huron, ela disparou sem hesitação. Não demorou muito para ela desaparecer no beco. "O vovo", murmurou o homem enquanto se levantava, massageando a bunda. Lá longe do lado de fora, Izumi conseguiu ouvir a multidão vacilar entre gritos de horror e torcidas de alegria. Fumaça negra subiu da casa vizinha à medida que as chamas audivelmente estalavam. "Querido, entre logo!" gritou Kyozui. Seu grito fez Izumi recobrar os sentidos. Ela correu para fora de seu banheiro e pegou cada balde de tina que conseguiu encontrar e quando correu para fora, ela também foi atrás dos vasos. Quando voltou para o banheiro, Kyozui estava prestes a arrastar o homem para dentro ela mesma. "Nós vamos fazer um revezamento de baldes." Izumi declarou para ela. Kyozui se virou. Sem demorar, Izumi forçou um balde de água nas mãos dela. "Vamos! Rápido! Entregue-o para o homem lá fora." Após olhar para o balde e então para Izumi, Kyozui assentiu com força antes de andar até a janela. "Querido! Isso é a água! Vamos, se apresse!" Ela gritou. O homem estava parado ali aturdido, mas a voz de Kyozui fez sua cabeça se virar abruptamente na direção dela. Recebendo o balde, ele jogou a água pela janela queimando. Quando ele terminou, Kyozui já estava pronta com o segundo balde. Um após o outro, Izumi entregou os recipientes cheios de água para Kyozui, e um após o outro, Kyozui os entregou para o homem. Cada vez que ele esvaziava um recipiente, ele o trocava pelo que estava nos braços de Kyozui, antes de se virar e jogar a água pela janela novamente. Para uma medida temporária, ela estava sendo até um tanto bem feita. Quando o suor estava começando a se formar nas suas sobrancelhas, um sopro de vento veio do outro lado da janela. Mais cedo, uma ruiva havia entrado com um manto sobre ela. Aquela mesma mulher estava agora pulando para fora da janela, carregando algo enrolado naquele manto. Gentilmente colocando a trouxa no chão, ela desenrolou o tecido azul e do meio dele apareceu um menino de 4 ou 5 anos. Seus olhos vermelhos e lacrimosos olharam ao redor apreensivamente. Apesar de ele tentar cerrar seus lábios com força, os soluços que escaparam deles ainda eram de partir o coração. Porém ele não estava ferido e não havia uma única marca de queimadura nele. "Senhor! Eu vou deixar esse menino com você." "E senhora, me desculpe por isso, mas você poderia me esconder? Os soldados estão começando a se reunir e eu tenho uma razão para não querer ser vista."
Logo após terminar de falar, a mulher entregou a criança para o homem e então entrou na casa pela janela. Naturalmente ela não tropeçou ou algo do tipo. Kyozui mostrou que concordava ao esticar as mãos para as persianas da janela. Querido, eu estou deixando isso com você. HM? É HH. Ah, espere, Kyozui-san. A voz do homem desapareceu quando a janela foi fechada. Kyozui torceu um pano molhado para dar à mulher coberta de fuligem. Ela o aceitou com um agradecimento e começou a limpar suas bochechas e braços. Olhando com atenção, agora era óbvio que as pontas do seu cabelo e parte do seu cinto estavam queimados e a parte de trás da sua mão direita estava vermelha. Venha aqui. Gesticulou Izumi. Nós vamos esfriar a sua mão com água corrente. Apesar de a mulher inclinar a cabeça em confusão, ela se aproximou de qualquer forma. Ligando o chuveiro frio, Izumi pegou a mão da mulher e a segurou embaixo dele. Me desculpe pelo trabalho, disse a mulher enquanto deixava seu braço esquerdo com Izumi. Foi nesse ponto que a mulher percebeu o manto em sua outra mão e prendeu a respiração. Olhando com atenção, o bordado desse manto não é incrível. Essa é minha primeira vez vendo um design tão belo e detalhado. Após suspirar de admiração, a mulher disse se desculpando com Kyozui. Me desculpe, senhora. Eu não acho que eu possa reembolsá-la com algo como isso, mas eu tentarei o meu melhor para pagá-la de volta. Não, isso não pertence a nós. Ele é na verdade da senhora feiticeira. Feiticeira? Agora submetida aos dois olhares, Izumi balançou a cabeça. Não, bem, ele não é exatamente meu, mas... Bem, ele salvou a vida de uma criança, então eu acho que o dono original não irá reclamar. De verdade? Que generosidade! Ela respondeu antes de encarar o manto. Suas pontas estavam chamuscadas e o resto dele estava sujo de água com fuligem. Seus padrões intrincados agora estavam desgastados e ele parecia sem salvação. Por outro lado, o cinto enrolado na cintura dela brilhava esplendidamente, sua coloração gradual lembrava o céu da manhã. Aos olhos de Izumi, ele também era um belo trabalho de arte. Não, na verdade, não é o cinto que realmente merece minha pena aqui. Parece que as pontas do seu cabelo estão chamuscadas. O cabelo na altura da cintura era tão vermelho quanto vermelho poderia ser e era óbvio para os olhos de qualquer um que ele havia sido muito bem cuidado. Era uma pena tanto do manto bordado quanto do cinto, mas como outra mulher, era o cabelo dela que mais fazia o coração de Izumi doer. Ele irá crescer de novo em pouco tempo. Sorriu a mulher. Embora o sorriso tivesse sido casual, ele era tão charmoso quanto o desabrochar de uma bela flor. Então agora, por favor, sirvam-se. Anunciou Kyozui trazendo comidas e bebidas. Eu não sei se isso irá agradar aos seus paladares, mas por favor, vão em frente. Ai, obrigada. Para falar a verdade, eu não como nada desde manhã cedo. Disse a mulher. Ela prontamente abaixou o manto e levou uma bebida à sua boca. Sem se conter, sua mão continuou indo na direção do que parecia ser um pão sírio com uma pasta verde dentro dele. Senhora feiticeira, por favor, sirva-se também. Isso é naan com grãos de zorá. Obrigada. Izumi pegou um pouco de naan sem reservas. O pão que o cercava era crocante, enquanto a pasta verde dentro tinha uma textura não muito diferente da de uma pasta de feijões vermelhos moídos. Embora pudesse receber um pouco mais de sal, ele tinha um sabor leve e agradável. Que delicioso! Murmurou a ruiva. Izumi concordou. Mas por alguma razão a mulher suspirou tristemente. Quando ergueu a cabeça, ela encontrou Kyozui franzido o senho na direção da mulher. Poderia ser que você é a princesa Ito? O olhar de Izumi voltou para a ruiva. A ruiva assentiu com uma expressão complicada. Algo do tipo. Eu sou Ito. Uma princesa. SHH. Você está fazendo muito barulho. Quando Izumi acidentalmente ergueu a voz, Ito colocou um dedo sobre seus lábios. Oh! Então eles têm o mesmo gesto nesse mundo. Isso era um pouco comovente. Por quê? Oh, é porque você não quer ser encontrada pelos seus soldados. Ela agora sabia o porquê de Ito não querer ela gritando princesa. Mas quanto ao motivo de ela não querer ser encontrada, Izumi ainda não tinha ideia. Eu ainda não entendi o porquê entretanto. A pergunta franca de Izumi fez a ruiva ou princesa Ito abaixar a cabeça silenciosamente. Seu cabelo bagunçado ocultou sua face. Izumi entrou em pânico.
Eu realmente sinto muito. Eu perguntei algo pessoal, mas eu não pretendia me intrometer se você não quisesse responder. Ito ergueu a cabeça e a balançou. Não, é natural ter perguntas. Embora eu possa não ser digna, eu ainda sou da realeza e é uma vergonha fazer um cidadão se sentir apreensivo. Minhas desculpas. Sua reverência foi tão perfeita que as pessoas poderiam pensar que ela tinha algum tipo de toque, enquanto Izumi, aquela que recebeu o gesto, a estava observando com uma expressão rígida. Para começar, Izumi não era uma cidadã dela, então não havia razão para ela se desculpar. Enquanto Izumi estava pensando em como explicar, Ito deixou escapar um suspiro. Eu tive um desentendimento com alguns dos meus oficiais, você vê. Eu desejava um tempo sozinha, então eu saí do palácio para esfriar minha cabeça. Vendo o olhar de tristeza aparecer nas graciosas feições de Ito, Izumi abriu sua boca para dizer alguma coisa, mas a fechou logo em seguida. Ela percebeu que a pele dessa princesa Ito era perfeita, exceto por leves olheiras sob seus olhos. A menina parecia ter cerca de 20 anos. Era uma idade que já vinha com seus próprios problemas, mas, unidos ao fardo da realeza, eles com certeza deveriam estar em outro nível. Como Izumi poderia possivelmente dar conselhos a uma pessoa como essa? A atmosfera entre elas havia se tornado negra como o céu antes de uma tempestade. Foi que Uzui quem primeiro timidamente quebrou esse silêncio. Pode ser presunçoso da minha parte perguntar, mas poderia ser que a Vossa Alteza está incomodada com a proposta do rei Cornou de Toji? Ito arregalou os olhos. Suas bochechas começaram a corar levemente. Como você? Como você pode ver, eu sou uma imigrante e logo que cheguei a essa nação, eu fiquei chocada com quão próxima a realeza é de seus cidadãos. Todos são tão gentis e francos que você não consegue nem mesmo sentir a barreira do status social. Esse é o porquê de todos estarem preocupados. Embora Vossa Alteza ficasse tão tímida e alegre apenas por ouvir o nome do rei Cornou, recentemente os sorrisos da Vossa Alteza têm todos parecido tão tristes. A princesa enterrou a face em seus joelhos. Todo mundo percebeu isso? O quão imatura eu devo ser? Com uma reação exagerada como essa, com certeza era possível que qualquer um pudesse perceber isso. Izumi encarou a princesa Ito. Nosso encontro foi certamente algum tipo de destino, então eu irei escutá-la se você quiser. Eu acho que nós podemos ser mais francas do que seus conselheiros. Eu não entendo de problemas políticos, mas pelo que eu humildemente vejo, a situação da Vossa Alteza é diferente, certo? Então, mais do que aqueles cavalheiros de cabelos brancos, talvez nós duas seremos mais adequadas para aconselhá-la. Adicionou Kyozui. A princesa Ito ergueu a cabeça. Para não dizer nada de suas bochechas e de suas orelhas, a face inteira de Ito estava vermelha como um tomate. Vocês irão ouvir? Isso é patético entretanto, então talvez vocês fiquem desiludidas. É claro que nós escutaremos. Sim. As duas assentiram tranquilizadoramente. Após respirar fundo, a princesa Ito soltou um grande suspiro e deixou seus ombros caírem bruscamente. Eu não consigo comer aquilo. Ela murmurou. Ah! E. As duas vozes se sobrepuseram. O coração de Izumi bateu forte por um momento enquanto ela se perguntava se isso não era um eufemismo sexual por acaso, mas aparentemente esse não era o caso. Não consegue comer o quê? Perguntou Kyozui. Eu não consigo comer a comida togiana. Como eu imaginei. Izumi estava apenas um pouquinho desapontada. Quase tudo da cozinha togiana inclui coconaço. E eu não consigo aguentar aquele distinto sabor doce que ele tem. Kuri, não, tudo é feito com coconaço. Cada vez que eu visito Toji eu engulo forçadamente aquele negócio com as bebidas, mas 2 dias é o meu limite. Viver em Toji? Sem comer coconaço? Isso é tão ridículo que o rei Cornou ficaria perplexo. Então eu sugeri que nós adiássemos o casamento. No momento eu estou no meio de um treinamento especial designado para me forçar a me acostumar a isso. Mas isso pode ser impossível para mim? Isso é, terrível, talvez. Era um pouco infantil ser enjoado com a comida, mas todo mundo tem alguma coisa de que não gosta. Se algo que você odeia estivesse em tudo que você come, talvez isso realmente seria difícil. Antes a boca de Izumi estava escancarada em descrença, mas após imaginar um mundo onde tudo incluísse cogumelo shiitake, ela abruptamente revisou sua opinião. A Vossa Alteza não poderia pedir para eles tirarem o coconaço da sua comida? Perguntou Kyozui, antes de adicionar. Isso poderá levar um pouco mais de tempo para os cozinheiros entretanto.
A princesa balançou a cabeça. Coconaço é especial para o rei Cornou. Especial? Izumi inclinou a cabeça para o lado, curiosa. Sim. Aproximadamente 10 anos atrás, Toji foi atingido por uma grande fome. Até então, coconaço era comido apenas em uma região da nação, mas devido à fome, o próprio rei Cornou espalhou seu uso e aumentou sua produção. Ele amadurece rapidamente, é forte contra pragas e provê uma excelente nutrição. Eu ouvi dos cidadãos de Toji que muitas crianças foram salvas graças a ele. Com seu lugar nos corações do rei Cornou e de seus cidadãos, como eu poderia dizer que eu não consigo comê-lo? O rei Cornou certamente irá me odiar. Ele irá me ridicularizar por ser uma princesa tão egoísta. Izumi cruzou os braços, pensativa. Se eles não o comiam até 10 anos atrás, então era possível criar comidas sem ele. Se fosse apenas com a comida que ela não estava acostumada, provavelmente não teria problema recusá-la. Mas agora que ele era a comida que salvou a nação, recusá-la também poderia ser considerado como uma extravagância. Porém, como o próprio rei Cornou encararia isso? Que tipo de pessoa é o rei Cornou? No momento em que Izumi perguntou isso, a princesa Ito saiu de cabisbaixa e suspirante para alguém com os olhos brilhantes. Um maravilhoso cavalheiro. Ele é considerado e é mais sábio do que qualquer outra pessoa, e embora suas feições pareçam gentis, ele jamais recua de alguém ou de alguma coisa e ele é estrito consigo e se esforça para conseguir a perfeição em tudo. Eu sempre o admirei. Eu vejo. Enquanto Ito acentuava cada palavra com punhos cerrados, Izumi pôde apenas assentir rigidamente. Pode um super-homem como esse realmente existir? Uhul! Olhando para cima, a alegre risada havia vindo de Kyouzui. Isso de agora a pouco foi algo engraçado? Izumi olhou para Kyouzui enquanto o suor frio se formava em sua testa. Me desculpe. A Vossa Alteza é simplesmente tão adorável, então. Escondendo a boca atrás de sua mão, Kyouzui sorriu novamente, fazendo a princesa ficar perplexa e então fazer uma careta. Após seu sorriso desaparecer, Kyouzui olhou de forma gentil para Ito, como uma irmã mais velha olhando para sua irmã mais nova. Parece que a Vossa Alteza está apaixonada pelo rei Cornou. A princesa corou de novo. Ah! Não, ao invés de apaixonada, é mais. Como respeito? Não, isso definitivamente é paixão. Pensou Izumi. Às vezes, se apaixonar deixa a mulher frágil. Elas não querem ser odiadas e elas não querem perdê-los e elas gastam o dia todo pensando em nada a não ser neles. Isso uma vez também aconteceu comigo. Naquele tempo, não havia nada mais assustador para mim do que a ideia de perdê-lo. Embora, eu acredito que isso não mudou muito. Kyouzui sorriu de novo, mas dessa vez não foi um sorriso feliz. Ao contrário, foi um sorriso solitário e um tanto nostálgico. Por causa de algumas circunstâncias entre nós, nós não tivemos escolha a não ser deixar nosso país. Com a cooperação do meu irmão mais velho, nós conseguimos fugir, mas até nós atravessarmos as fronteiras, nós não nos sentimos vivos um dia sequer. Mesmo quando finalmente chegamos a essa nação, nós temíamos perder um ao outro e passamos todos os dias temerosos. Até então, frequentemente me diziam na minha terra natal que eu era corajosa como meu irmão, você sabia? Mas então eu me apaixonei por ele e mudei. Para Izumi, Kyouzui parecia estar vivendo uma vida feliz com seu marido tonto, mais gentil. Mas, aparentemente, Kyouzui havia tido uma vida difícil. Enquanto a vida tempestuosa de Kyouzui entristecia Izumi, ao mesmo tempo isso também lhe dava inveja. Afinal, os medos de Kyouzui eram uma prova da força de seus sentimentos pelo homem. Mas está bem. Se apaixonar enfraquece uma mulher, mas construir esse amor dá força a ela. E assim que ela der à luz, ela se tornará o ser mais forte do mundo, ou assim o meu irmão sempre me dizia. Mudando completamente a aura melancólica de antes, a expressão de Kyouzui ficou clara. Afinal, você não será capaz de viver a sua vida se você não parar de se afligir. Bem, é verdade que a energia das donas de casa no mercado assusta até a mim de vez em quando. Izumi se lembrou das mulheres mais velhas durante as vendas de tempo limitado. A descarada coragem delas era certamente assustadora. Soa desagradável falar isso dessa forma, mas por favor, se torne mais sem vergonha. Durante uma fome certamente não há espaço para exigências, mas as coisas são diferentes agora. O dever da Vossa Alteza não é trabalhar duro com o rei Cornou para que a fome jamais se repita de novo? A princesa ergueu a cabeça em realização. Então ela lentamente abaixou o olhar, fechou os olhos e começou a pensar.
Desde o momento em que foi coroado, o rei Cornô enfrentou dificuldade após dificuldade. Ainda assim, ele enfrentou tudo sem titubear. Eu quero me tornar a força dele. Mas apesar disso, antes que eu pudesse perceber, eu já estava pensando em mais nada exceto em como eu não queria que ele me odiasse. Se levantando, a princesa puxou Kyuzui para um forte abraço. Obrigada por ser tão honesta comigo. Eu vou tentar dizer isso a ele e eu posso acabar sendo odiada, mas eu deixarei ele saber que eu darei o meu melhor. Sob aquele brilhante cabelo vermelho, Kyuzui arregalou os olhos. Eventualmente eles se fecharam enquanto ela sentia e acariciava as costas da princesa, quase como uma irmã mais velha acariciando sua irmã mais nova. A cena meio que pedia por uma salva de palmas e parecia que as coisas haviam sido resolvidas. Então, quando Izumi estava se perguntando se ela já poderia fechar a janela agora, um grande estrondo ecoou. A porta foi escancarada e por ela passou o homem de antes, a criança que Ito havia salvado e finalmente um enorme estranho com uma grande barba. No mesmo instante em que a porta foi fechada, o homem barbado curvou sua cabeça. Enquanto ele fazia isso, Izumi vislumbrou o interior do cesto em suas costas. Princesa Ito, muito obrigado por salvar a vida do meu filho. A pequena criança também se curvou. Muito obrigado, Vossa Alteza. A princesa Ito se separou de Kyuzui para andar até o lado do menino e se abaixou para olhá-lo na altura dos olhos. Não há de que. Ela disse, bagunçando o cabelo do menino enquanto ele parecia sentir cócegas com isso. O fogo foi apagado. Começou o marido de Kyuzui. Ah, eu não disse nada para os soldados, certo? Ele disse que queria agradecê-la não importava o que, então eu o trouxe aqui, mas... Isso não foi certo? Ele olhou para Kyuzui para checar sua expressão. Não, está tudo bem. Ouvindo a resposta de Kyuzui, um sorriso brotou em sua face. Graças a Deus. Você é assustadora quando está irritada, Kyuzui-san. Se você colocasse isso de forma agradável, o homem era puro, mas ele era a pessoa menos confiável que ela já havia visto. Ainda assim, todos tinham seus próprios gostos para parceiros românticos. Enquanto Izumi observava o casal se aninhar juntos, ela sentiu que lhe havia sido ensinada uma lição sobre a complexidade do coração humano. A Vossa Alteza pulou no fogo sozinha. Como eu posso lhe agradecer? Eu farei qualquer coisa ao meu alcance. Em resposta às palavras sinceras do homem barbado, a princesa se virou para encarar Izumi. Se você quiser agradecer a alguém, agradeça a feiticeira Dono. Ela me emprestou seu manto, embora ele fosse luxuoso o suficiente para alimentar uma família por um ano inteiro. Ela sabia que ele era caro, mas e pensar que ele era tão caro? Se, apenas se, ela encontrasse Uro uma terceira vez, o que diabos ela deveria dizer? Enquanto Izumi rezava para jamais encontrá-lo de novo, o homem barbado se aproximou dela. Do cesto em suas costas, ele tirou um par de longas tesouras. O cabo era um tanto longo e ela lembrava muito uma tesoura de jardim. Eu costumava usá-las, um tempo atrás quando eu era um artesão. É a segunda coisa mais importante para mim após minha vida. Ela não pode se comparar ao seu manto, mas por favor, aceite-a. Não, pegar algo tão importante para você é um pouco. Izumi balançou as mãos e tentou recusar, mas isso fez o homem barbado franzir o senho. Vendo isso, o marido de Kyuzui repentinamente tomou a tesoura. Senhor Karazu. O homem barbado lhe lançou um olhar aliviado. O marido de Kyuzui, Karazu, reverentemente apresentou a tesoura para Izumi. Por favor, aceite-a. Se você a recusar devido à gentileza, senhora feiticeira, isso, ao contrário, o fará se sentir desconfortável. E as pessoas geralmente dizem que as coisas que você recebe sem retribuir acabarão te atrapalhando no final. Ainda assim, Izumi não tinha certeza disso. Mas quando ela olhou para o homem, ela descobriu que tanto ele quanto o menino estavam se curvando na sua direção. Então ela alcançou a tesoura. Se isso ajudaria o homem a acalmar seu coração, então era isso que ela faria. Cuidem-se. Após acenar para o menino, com a tesoura em mãos, Izumi fechou a janela. Queridos ouvintes e fãs da Samurai Novel, é com imenso prazer que trazemos a vocês as aventuras e mistérios de nossas light novels favoritas. Sua presença e apoio são o que tornam nossa comunidade tão especial. Asterisco asterisco graças a vocês sim asterisco asterisco. Nossas histórias ganham vida. Cada capítulo se torna uma experiência compartilhada. A paixão pela leitura se espalha ainda mais. Asterisco asterisco um pedido especial em asterisco asterisco.
Se você gostou do que ouviu e quer ajudar a Samurai Novel a crescer, por favor, deixe seu like e compartilhe nosso conteúdo com amigos entusiastas de light novels. Cada interação sua nos ajuda a alcançar novos ouvintes e a construir uma comunidade ainda mais forte. Vamos crescer juntos, Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue a nos acompanhar para mais histórias incríveis. Com gratidão. A equipe Samurai Novel